Pronto. Já está gravando. Esse é o estudo de Apocalipse. Hoje vai ser a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. A gente pode abrir lá as nossas Bíblias nesse texto, embora nós vamos passar o texto aqui, não é? Para a gente ler aqui na tela, mas vocês podem também acompanhar aí com a Bíblia de vocês, tá bom? Opa, eu já passei aqui um... Travou. Por que travou assim? Opa. Desculpa aí. Coisa de principiante. Pronto. Vamos ler então. Vocês estão vendo aí na tela, né? Cada um pode ler um trecho, um parágrafo do que está aí, tá bom? Apocalipse 3, 14 a 22. Tá bom? Eu vou começar aqui, aí vocês abram aí o microfone de vocês e cada um vai lendo cada parágrafo desse. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz... Oh, senhora, vai. Pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. É isso. Amém. Ótimo. Então, essas são algumas ruínas da igreja, da cidade de Laodiceia, na verdade, que na época era uma cidade muito importante, uma cidade rica, né? Uma cidade que fica numa região assim privilegiada geograficamente e uma cidade autossuficiente, né? E assim, parece que a igreja tinha a cara da cidade, ela refletia aquilo que a cidade era e praticava, né? Então, vamos aqui acompanhar cada trecho dentro daquela estrutura que a gente sempre segue como padrão. Então, Jesus se identifica a essa igreja, a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Essa é a autoidentificação de Jesus como o Amém, testemunha fiel e verdadeira e soberano da criação. A gente vai ver o que significa isso e qual é a relação que existe entre essa autoidentificação de Jesus com a situação e o contexto da igreja. Qual é a avaliação que Jesus faz da igreja? Mais uma vez, ele repete essa expressão: conheço as obras. E existe aqui uma avaliação muito dura, né, daquela igreja. Você não é frio e nem quente.
melhor seria que você tivesse uma definição. Ou você é frio ou você é quente. Tá? Então, a avaliação de Jesus é que essa igreja é uma igreja morna. É uma igreja que tem lá uma característica de não ter uma posição clara. Tá? A gente vai ver o que significa isso. E aí, o juízo de Jesus. Porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso aqui é muito duro, porque imagina uma igreja ouvir de Jesus que ela causa náusea em Jesus, né? Ela causa ânsia de vômito. Isso é algo assim, muito forte. E é claro que essa palavra de Jesus tem muito a ver com o contexto da cidade. Você diz, estou rico, abastado, adquiri riquezas e não preciso de nada. Vejam que é uma igreja autossuficiente e rica. Né? Materialmente, era uma igreja rica, o que parece. Não reconhece, porém, que, na verdade, de fato, é miserável, digno de compaixão ou infeliz, pobre, cego e que está nu. Jesus tem, portanto, um olhar sobre essa igreja que essa igreja não tinha dela mesma. Essa igreja tinha uma autovisão, uma autoestima absolutamente equivocada. E Jesus a vê de um modo que ela não estava vendo a si mesma. E aí vem a exortação. Olha, eu tenho esse conselho para vocês. Aliás, dou-lhe este conselho, não esse aconselho, né, que está aí no texto. Você tem que comprar ouro, você tem que comprar vestes brancas e você tem que se vestir da sua nudez e comprar colírio para ungir os seus olhos. Oi? Não, falei cobrir a nudez. Cobrir a nudez e você tem que comprar um colírio. Tá? Eu estou repreendendo e eu quero disciplinar, porque apesar daquela igreja causar isso, né, é uma forma de Jesus dizer da repulsa que ele tinha à condição daquela igreja, de vomitar. Jesus amava aquela igreja. Eu estou fazendo isso porque eu amo. Repreendo, disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja zeloso e se arrependa. Tá? E, além disso, Jesus está à porta da igreja, batendo, para que, se aquela igreja abrisse a porta, ele entraria e ia cear com aquela igreja e a igreja com ele. Né? Então, essa exortação de Jesus é uma exortação pastoral, é uma exortação dura, é uma exortação de urgência, é uma exortação assim de amor também, né? Mas bem dura. E não tem elogio, essa igreja não é elogiada, como a igreja de Sardes, por exemplo. Embora na igreja de Sardes ainda havia um grupinho ali que ainda não tinha se corrompido, nem na igreja de Laodiceia não havia nenhum restante fiel à mensagem do Evangelho. É uma igreja que não tinha situação de perseguição, era um problema de convivência com a cidade, era uma igreja, então, mas que não é elogiada por Jesus. Vem a promessa, ou seja, aquele que se arrepender, aquele que abrir a porta e cear com Jesus, aquele e aquela, terá o direito de sentar com ele no seu trono, ou seja, no seu reino. Né? E assim como ele venceu por meio da morte e da ressurreição, e está sentado do lado direito do Pai, reinando, assim também aquele que for vitorioso, aquele que vencer, vai sentar com ele e vai reinar sobre todas as coisas. Tá? Então, esse é o panorama da cidade, que a gente precisa agora fazer alguns comentários a respeito do que significam essas palavras de Jesus, que para nós parecem até estranhas, né? Que é vomitar a igreja do estômago dele. Isso é muito estranho. Então, a cidade, como eu falei, era uma cidade importante, ela estava numa situação geográfica privilegiada, de 3 estradas importantes, e os comentários que eu li afirmam, né, que era uma cidade que era um centro comercial e industrial. A cidade, no ano de 60, 61 depois de Cristo, ela sofreu um terremoto e ela contou com os próprios recursos para se reconstruir. Não precisou de recurso externo, nem de empréstimo, nem nada. Era uma cidade rica. E também famosa pela produção de um tecido escuro, né, um tecido negro de lã, que servia tanto para roupas como para tapetes.
E aqui a gente vê Jesus falando, né? Olha, você é rica, mas na verdade você está pobre. A igreja tem essa relação com a cidade e manda comprar roupas brancas, mas na verdade o tecido era um tecido escuro, né? E também tinha uma escola de medicina, né? No contexto daquela que trabalhava um colírio feito a partir de um pó, o pó frígio, né? Que tratava os olhos, era um centro oftalmológico. E aí as pessoas acorriam para Laodiceia porque era uma cidade rica, era uma cidade abastada, era uma cidade de comércio, era uma cidade que tinha roupas importantes, tecido precioso, né, importante, e também para tratar da saúde, sobretudo dos olhos. Tá? E Jesus, quando manda a igreja comprar, né, você tem que comprar colírio, né, porque você precisa ver. Então, tem esse jogo com essa situação econômica e social da cidade. No verso 14, né, vamos falar aqui da autoidentificação de Jesus. A igreja de Laodiceia, provavelmente ela foi fundada por Epáfras, tá, que aparece na carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 7. Paulo, ao se dirigir aos Colossenses, e fala assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ainda na carta aos Colossenses, né, Paulo não conhecia diretamente aquela igreja, tá? Mas ele fala assim, 4:12, ele fala: saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Então a igreja, provavelmente Epáfras foi o fundador dessa igreja, mas Epáfras era alguém, vamos dizer assim, da equipe pastoral missionária de Paulo. Então era uma igreja paulina também. Paulo conhecia aquela igreja. A igreja também a igreja de Laodiceia. Bom, apesar da igreja ter sido fundada por Paulo aí, talvez pelo ano 50, ou talvez um pouco mais, anos 60, um pouco mais, essa carta de Apocalipse, a gente sabe que ela é escrita no final do século, primeiro século, lá pelo ano 95. Então, a igreja tinha passado por mudanças. A igreja ela tomou a feição da cidade, daquele contexto. Mas ela é decifrada pelo Senhor. O Senhor Jesus se apresenta como aquele que é o Amém. Amém significa assim seja. Isso é verdade. Tá bem? O Amém é a afirmação de concordância de que é verdade. Jesus é o Amém original. Quando a gente fala Amém, a gente está concordando, isso é verdade. Jesus é aquele que é o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Não é? Isaías, capítulo 65, verso 16. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Isaías 65, verso 16, aparece também essa expressão. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que jurar pela terra pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias, não é esse versículo, não. 65:16. É quando ele fala que o Senhor é o Amém, né? Ele é a verdadeira, a testemunha fiel e verdadeira. Depois eu vou conferir esse versículo aí, tá bom? Ou seja, Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia, voltando para o Apocalipse, como aquele que é a testemunha fiel. Quer dizer, tudo que vem de Jesus é verdade. Tudo que vem de Jesus é o Amém. Ele foi um mártir pela verdade. Ele é testemunha fiel da verdade. E se apresenta também como o princípio da criação de Deus, né? A própria carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15, fala: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João, capítulo 1, verso 3. Tá? 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, também há uma afirmação de Paulo sobre essa posição de Jesus na criação. Jesus também afirma isso, assim como João. Todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos,
e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Pelo qual são todas as coisas. Por que voltando para Apocalipse, por que João apresenta, Jesus se apresenta como aquele que é o princípio da criação de Deus? Porque ele é a verdade. Antes de todas as coisas, ele subsistia, ele já era, ele existia. Por isso, a verdade é ele e estar com ele. Jesus é o princípio da criação de Deus, porque ele estava no princípio, criando todas as coisas juntamente com Deus. Nos versículos 15 a 17 do livro de Apocalipse, lá, voltando para a Laodiceia, Jesus, então, se volta para a igreja e há aqui uma dura palavra. Olha, você não é fria e nem quente. Você se acha rica, tá bom? Laodiceia era uma igreja que não tinha perseguição como nas outras igrejas, não tinham tensões, era uma igreja que não tinha conflito com os judeus, não aparece aqui sinagoga de Satanás, não aparece aqui a doutrina de Balaão, não aparecem tensões e perseguições, nem tribulação de provação sobre a igreja, tá bom? A igreja tinha uma autoimagem vaidosa, orgulhosa, a partir da sua segurança material, ou seja, era uma igreja burguesa, era uma igreja de elite, era uma igreja que se autossustentava, confiava em si mesmo. Por isso, o resultado espiritual dessa igreja era a sua indiferença, a sua frieza, a sua acomodação e o seu nominalismo, ou seja, era um cristianismo só de nome. Era uma igreja que se sentia muito bem ajustada à sociedade, mas na verdade era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Pois então. Olá. Oi? Muito bem. Seja bem-vinda. Então, vejam o contraste que Jesus está olhando para uma igreja que é rica, mas olha essa igreja como pobre. Será que você tinha que entrar? Ou Mas você apareceu liberou? aqui. Apareceu aqui, eu liberei. Tá bom. Então, Jesus está fazendo aqui um contraste. Era uma igreja infeliz, digna de compaixão. Era uma igreja que não estava se vendo, né, de precariedade espiritual, e por causa disso causava ânsias de vômito em Jesus. Isso é uma expressão muito forte da repulsa que Jesus tem com relação a essa atitude da igreja. E ele então recomenda, na verdade aconselha a igreja a adquirir, a comprar 3 coisas: ouro refinado, que é a verdadeira riqueza, ou seja, a igreja só haveria de ficar rica se ela comprasse ouro refinado. Não é aqui uma linguagem literal, porque a igreja devia ter ouro, entendeu? A classe média alta da igreja, todo mundo tinha ouro, mas não é esse ouro que Jesus está se referindo, tá? Devia comprar também vestes brancas para se vestir, porque a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A igreja estava nua, a igreja estava exposta, a igreja estava causando vergonha. Olha a palavra dura que Jesus está falando. Você precisa se vestir, você está exposta, né? As tuas vergonhas estão expostas. Então, compra vestes brancas de pureza, de retidão, de justiça, de humildade. São essas vestes. Compra para você cobrir a tua nudez. E, por fim, compra também colírio para ungir os olhos a fim de que você veja. Não é? Já que a cidade produzia um colírio, então compra um colírio. Eu acho até que esse versículo 18 é um pouco de ironia de Jesus com aquele povo que era muito cheio de si, com o nariz empinado. Vocês já viram evangélico de nariz empinado? Era a igreja de Laodiceia, né? Uma igreja elitizada, mas que causava esse mal-estar em Jesus. Jesus é o Senhor com mal-estar em relação à igreja. Agora, como é que a igreja podia comprar algo, né? Ouro, vestes brancas e colírio? Na verdade, não compra, né? E eu coloquei compras aí, entre aspas, não é comprar com dinheiro, né? Jesus não está à venda, Jesus não faz comércio, né? Na verdade, é a graça de Deus, é pela fé e a graça de Deus que ele oferece isso, que ele dá gratuitamente essas vestes, esse ouro e esse colírio.
né? Isaías 55 nos ajuda a entender que comprar é esse. Isaías capítulo 55, verso 1. É um texto muito bonito e poético, que fala assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ok? Então, esse é o convite de Jesus, que é o convite da graça. Nós podemos comprar, entre aspas, as coisas gratuitas que Deus oferece pela fé. Então, a igreja precisava de fé, de ter a verdadeira riqueza espiritual, que é a própria presença de Jesus, de ter as vestes brancas da santidade e de ter um colírio, de uma visão espiritual para ver as coisas como é que elas são. Tá? E aí, o Senhor da verdade, o versículo 19, é misericordioso, né? Ele é duro, ele disciplina, né? Ele ama, e por isso, e porque ele ama, ele repreende e disciplina. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Se Jesus fala isso para aquela igreja, é porque ele via a possibilidade dessa igreja se arrepender. Tá? E ele amava aquela igreja, apesar daquela igreja causar um mal-estar em Jesus, né? E ele exorta a igreja de maneira muito dura a um arrependimento. Capítulo 12, verso 6 de Hebreus, né? Diz assim: porque o Senhor corrige e açoita todo filho a quem recebe. O amor de Jesus para com a igreja é um amor que corrige, que disciplina, e que é uma atitude que a igreja precisa ter de arrependimento. Tá? Agora, por que ele fala isso? Porque ele está à porta, né? Ele está disposto a entrar. Eis que estou à porta e bato. Jesus não está à porta do coração do pecador para que o pecador seja salvo. Jesus está à porta da igreja, né? Ele está esperando a igreja abrir a porta para ele, né? E a gente pode pensar de maneira muito, muito dura, né, que uma igreja pode até fechar as portas para Jesus. Ele está do outro lado da porta que está fechada, né? Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus quer com essa igreja? Ou o que Jesus quer com a gente? É intimidade, é sentar à mesa e cear com ele. Ou seja, aquela igreja não tinha intimidade com Jesus, não conhecia Jesus na sala de jantar, na mesa, que é o lugar mais íntimo e mais assim, desprendido e, vamos dizer assim, autêntico que a gente pode ter com alguém. A mesa, né, o comer com alguém é algo assim de profunda comunhão e intimidade. É isso que Jesus queria ter com a igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia estava se recusando, né, até aquele momento, a abrir a sua porta. Isso serve para nós também, né? Ou seja, o arrependimento abre a porta para a intimidade com o Senhor Jesus. A gente não se arrepende dos pecados para ficar se culpando dos pecados, não. A gente se arrepende dos pecados para que o Senhor Jesus seja mais íntimo da gente, para que a gente viva uma vida mais profunda com Ele. E aí a promessa final do versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, ele foi exaltado sobre todas as coisas. E ele está à direita do Pai, reinando para todo sempre. A promessa para essa igreja, que causava mal-estar em Jesus, que tinha a porta fechada para Jesus, ainda assim a promessa é: você vai reinar comigo no meu reino quando ele for consumado. Né? Isso é algo importante para nós, a dizer o seguinte: Jesus nunca desiste de nós, ele nunca desiste da igreja. Pode até causar vômito nele, mas ele não desiste. Ele continua amando de maneira incondicional. Tá? Que aplicações a gente pode fazer dessa dura carta à igreja de Laodiceia? Tá? Primeiro, ela é, para mim, um convite à intimidade. Ela é um convite a cear com Jesus, a jantar com ele. A trazer Jesus para a intimidade do coração, da alma, da nossa convivência do cotidiano.
É um convite à celebração, porque jantar com alguém é celebrar. É um convite à comunhão e a celebrar antecipadamente a vitória com o Senhor da vida, que é o Senhor da criação, que criou todas as coisas. Imagina você ter na sua vida uma pessoa que seja verdadeira o tempo todo. Assim é o Senhor Jesus. Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel, né? E esse amor verdadeiro de Jesus decifra e denuncia as aparências da prosperidade, né? Ou seja, era uma igreja, com certeza uma igreja que pregava a teologia da prosperidade, se ela fosse hoje, né? E era uma igreja rica, abastada, o culto cheio de entretenimento, de shows, né? Alguns dizem aí, o templo coloca todo mundo no escuro, né? Essas coisas que estão na moda aí, não sei como é que é. E fala que Jesus é rei, adora Jesus, mas na verdade é uma aparência falsa, fake. É uma igreja fake, né? Que não tem intimidade verdadeira com Jesus quando o momento da provação vem. E não conhece. E tem o coração, a porta está fechada para essa intimidade. E eu arrisco até a falar, a gente pode discutir essa frase aqui, toda prosperidade esconde uma real condição espiritual, né? É claro que uma generalização, mas toda falsa prosperidade, ou essa prosperidade, na verdade, pode ser das aparências, né? De uma real condição espiritual. Era uma igreja que acreditava que aquela prosperidade era fruto da sua vida espiritual decadente, né? Ou seja, a sua vida espiritual era decadente. E aquela prosperidade era o inverso da sua vida espiritual, né? E uma aplicação também importante para nós, não pedimos nada de Deus que seja por meio da troca, né? Por meio da barganha e da negociação. A gente pode comprar tudo pela fé, porque pela graça ele nos dá essas três coisas: a verdadeira riqueza espiritual, que é a presença de Deus, o Espírito Santo. Ele nos veste das nossas vergonhas, né? Da nossa nudez, e ele nos dá visão espiritual das coisas de si mesmo, de nós mesmos, né? Então, esse convite também que nós temos da parte de Jesus, e o que precisamos é zelo e diligência e arrependimento, abrir a porta para que ele venha a ter uma vida de intimidade conosco, né? Porque é isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer, de uma intimidade verdadeira, permanente com a gente, com cada um de nós e com a igreja, né? Então, é isso. Acho que é essa dimensão que a igreja de Laodiceia tem, que a gente pode sobre a igreja de Laodiceia, mas também pensar nessas 7 igrejas, né? Como que Jesus se dirigiu a cada uma de maneira bem fraternal, dura, amorosa, com disciplina, e para cada uma ele tinha uma mensagem bem específica, né? E que serve para nós também. Amém? Amém. Eu só acho que se eu tenho que dar essa pregação quando eu chegar. Tem que pregar esse estudo de hoje, tem que ser pregado na igreja, quando eu chegar. Então, olha, eu vou chegar dia 15, vai ter escola dominical, vai ter eleição, né? Mas eu acho que vai ter escola. Então, dia 15 eu vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Na escola dominical? Já vai acabar Tiago? Muito bom. Não, de jeito nenhum. Não, 2 coisas que eu acho impressionante. A gente sempre, né, quando estuda as cartas, a gente sabe que Filadélfia não teve nenhuma repreensão e Laodiceia não teve nenhum elogio, né? Que é interessante. Só problema. Mas é muito interessante que esse versículo 19, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então, se estamos levando uma bronca de Deus, é um bom sinal. É porque é alguém que nos ama e que quer que a gente mude, né? Então,
como um pai, né, que vai dar uma bronca no filho e dá uma bronca porque quer que ele fique bem, porque ama e se preocupa, né? E essa coisa do eis que estou à porta e bato, né? A gente sempre pensa que isso é o coração daquele que ainda não conhece a Jesus, Do então incrédulo, né? Jesus está batendo a porta para entrar, ele está falando isso aqui para a igreja, né? E aí a gente pensa, será que é possível isso? A gente, às vezes, está tão envolvido nas nossas próprias ideias que a gente não deixou nem Jesus entrar na igreja, né? E é algo para a gente pensar. Uhum. Esse ponto, Márcia, que você citou aí, eis que estou à porta e bato, nos faz ver o que Linda estava falando. É uma igreja que pode ter o nome de Jesus na frente, mas Jesus está do lado de fora, né? Jesus está do lado de fora e isso é muito sério, porque se a gente for analisar aquilo que ela diz de si mesma é um reflexo do fato de Jesus estar do lado de fora. Ela diz, eu sou rica, eu tenho isso, eu sou aquilo, eu sou... Né? Ela é vaidosa, ela é orgulhosa, ela é cheia de si. E ela só é cheia de si exatamente, eu acho, não sei, mas eu acho exatamente que ela é cheia de si exatamente porque Jesus está do lado de fora. Ela botou Jesus do lado de fora, né? E o individual, não individualismo, perdão, a palavra não é individualismo, mas ela se via como o próprio Deus dela. Jesus foi posto para o lado de fora, né? Eu não sei se eu estou errada, e me corrijam. E aí, mas mesmo assim, né? Aí volta aquela passagem que você colocou, né, Márcia? Que Jesus ama, né? Jesus é Não tão desiste. maravilhoso. Pois ele é. Parece que eu estou repetindo o pastor, indesistível por você. Mas Jesus não desiste, né? Ele continua amando, ele está ali dizendo: eu estou à porta e bato. Você colocou outra pessoa no meu lugar, você colocou a si mesma, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua ambição. Mas mesmo assim eu não desisto de você. Eu estou do lado de fora. Você me expulsou, mas eu estou aqui. Eu estou É verdade. insistindo em você. É incrível o amor de Jesus, é incrível. Chega a arrepiar, né? Outra coisa que eu estava pensando, até esqueci agora, deixa o pessoal falar. Obrigada. Daqui a pouco volta. Eu estava olhando aqui, não sei se André vai falar, mas é que eu estava olhando aqui Filadélfia, o versículo é que eis que coloquei uma porta aberta em você e ninguém vai fechar. Aí Laodiceia, a porta está fechada e Jesus está lá batendo para tentar entrar, né? Ai, ai. Impressionante. A palavra de Deus é incrível. Eu queria ver aquele versículo do Amém, que a referência estava errada. Mas deixa pra lá. É isso, gente. Apocalipse. Palavra incrível. Bom, foram 7 igrejas. Foram 7 igrejas. E só para a gente ter uma ideia, essas 7 igrejas são, ao mesmo tempo, igrejas locais, igrejas concretas que haviam, né, que existiam, mas elas também são igrejas de uma situação universal. Né? Linda, eu lembrei. Oba! Vou colocar um questionamento aqui. Você teve um momento que você falou, e aí eu pensei assim, concordo com ele. Aí depois você falou outra coisa, eu concordo, mas também discordo. Você falou que achava que poderia ser as igrejas da teologia da prosperidade. Eu acho que não somente. Não somente. Né? Porque, meu Deus, Senhor, perdoa se eu estiver errada, se eu julgar. Eu fiz parte de uma igreja elitista, tradicional, né? Saí dela. Era uma igreja elitista. Eu não sei se Jesus estava do lado de fora, mas às vezes eu tinha a impressão que estava, tá? Porque era uma igreja de um nariz empinado, de uma coisa assim que eu ficava assim, meu Jesus Cristo amado, o que é que acontece aqui?
Aí eu ficava lembrando do que você me falou quando eu saí da Universal e fui para essa igreja. Eu não vou dizer qual é, né? Que eu tinha feito uma grande mudança. Você disse assim, só não sei se foi para melhor. Eu me lembro como se fosse hoje que você me disse. Foi. Lá na universidade. Você chegou para mim e disse, eu disse, lindo, eu saí da Universal e fui para tal igreja. Eu disse, nossa, foi uma baita de uma mudança. Só não sei se foi para melhor. Aí eu tive um baque. Aí eu fui passando o tempo nessa igreja, eu fui percebendo que você tinha razão. Porque era uma igreja de gente elitizada. E essas igrejas, não são todas, né? Tem um pouco do jovem rico. Eu não sei se eu estou equivocada em fazer essa referência, né? Que é muito apegada aos seus mega templos, ao seu luxo, à sua opulência, aos seus membros riquíssimos, que têm fazendas, que têm isso, que tem aquilo, que tem aquilo. Uma vez eu estava numa reunião dessa igreja e tinha um irmão da igreja que, meu Deus do céu, só misericórdia de Deus, me lembro muito bem disso. A gente estava conversando na mesa com o pastor e o irmão virado para a gente e não estava dando a mínima atenção para mim, para o meu pai, para minha mãe, né? Porque ele tem fazendas. Quando ele ouviu falar que o meu pai era primo de um político do interior, que tem não sei quantas fazendas, ele virou para a gente e começou a dar atenção. Eu, na mesma hora, me retirei da mesa. Me retirei da mesa e cheguei para minha mãe. Minha mãe já estava querendo sair da igreja. Mamãe chegou para mim e disse, minha filha, você viu isso? Eu disse, vi. Eu disse, e isso acontecia com várias pessoas da igreja, né? É claro que tinha, eu acho que tinha um remanescente. Eu ainda tenho amizade com algumas pessoas. Eu tenho amizade com algumas pessoas dessa igreja, mas a maioria de uma coisa assim, eu ficava, meu pai. Então é isso. Eu falo demais às vezes. Não, Cristina, procede. Eu acho que não é a teologia da prosperidade. Não, só. pode ser, não é só... Mas na tradicional, tem... A igreja pode ser hoje em dia... Olha, por exemplo, a Assembleia de Deus, né, a nossa igreja Assembleia de Deus, tem igrejas na Assembleia de Deus de irmãos que estão prosperando, que estão ficando assim meio metidos. Eu vou te ser franco, meu amigo. Né? E aí a gente vê, né, com esse aumento da riqueza, essa elitização, cristãos ricos em meio à pobreza que estão se achando assim um bambambam. E você fica assim, Jesus, o que é isso? E a igreja vai nesse ritmo do mundo, né? No ritmo de outras igrejas. E lá você vê, não tem pregação da teologia da prosperidade. É apenas as pessoas que estão seguindo a doutrina da própria igreja, mas estão achando que é rica, que tem ouro refinado, que tem de tudo, né? E que esquece de Jesus, que é o mais importante. Então, eu acho que esse ponto aí, essa igreja, ela serve para vários tipos de denominação, que não só as neopentecostais. É verdade. Né? Eu estava pensando nisso. Desculpa aí se eu exagerei na dose. A gente não pode assim, reduzir, né? E é claro que qualquer igreja que apresenta alguma postura de materialismo, né? Isso é uma Laodiceia. Né? Eu tenho pensado já há algum tempo, né, assim, alguns anos, né, também algo mais abrangente mesmo, né, que eu acho que é um pouco isso que o senhor falou do materialismo, mas assim, acho que o sistema desse mundo, acho que eu já ouvi alguma exposição bíblica que o senhor falou assim, do sistema deste mundo, acho que não foi agora nas cartas de Apocalipse, não. Foi no Apocalipse, teve Apocalipse? Foi, que ele falou do sistema desse mundo, sim. Mundo. Então, foi uma das primeiras cartas, acho que foi uma das primeiras cartas. Então, se não foi a primeira carta, foi o primeiro capítulo. E aí eu acho que é isso, assim, acho que quando a igreja, né, seja ela a igreja coletivo, ou seja, nós, né, individualmente, quando a gente está
quando a gente perde a noção, né, a visão, acho que por isso que Jesus também fala do colírio, né, porque quando a gente perde a visão da cruz, né, da ressurreição, do próprio Jesus, da obra dele, de que tudo se completa nele, né, tudo por ele, para ele, por ele, são todas as coisas, né, a gente perde isso, a gente está nesse caminho, né, no caminho de que a gente fecha a porta, no caminho de que a gente pode se colocar nesses atos que fazem com que Jesus possa vir a ponto de nos vomitar, né? E aí eu tenho refletido também, assim, tanto é para coisas ruins, né? Assim, essa coisa que a gente tem visto aí, assim, do amor ao dinheiro, desse pensamento do mundo que é um pensamento machista, por exemplo, desse pensamento de mundo que é um pensamento de preconceituoso, hierarquia, né, que você tem, eu tenho que estar acima das outras pessoas, né, então eu não tenho o amor igual, né, eu não amo o outro como eu me amo, eu não tenho a relação de igualdade, tem uma relação de hierarquia, eu sou superior e alguém precisa ser inferior, né, mas para além disso, eu tenho pensado também, assim, que é algo que tem me inquietado, que é quando a gente luta também por justiça, né, assim, a gente tem que estar sempre nessa linha, né, de não ultrapassar algumas coisas, né, a reflexão que eu queria fazer com vocês, porque às vezes a gente pode até botar a causa que é justa, que é necessária, acima de Jesus, né, então acho que é um cuidado também que a gente tem que ter, né, quando a gente percebe, né, que tem essas que a gente não quer ser como é o mundo nesses outros aspectos, né? E aí a gente acaba sendo como é o mundo porque a gente também acaba tendo outras atitudes e que no final se soma a isso, né? Não colocar Jesus em primeiro lugar. Isso me fez lembrar um versículo, é o Salmo 106, versículo 3. Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Quer dizer, o imperativo para a vida da gente é praticar a justiça em todo o tempo, mas não é a nossa justiça, né? Quer dizer, qualquer reivindicação de justiça, né? De causas justas, que seja a justiça do Senhor, não somente a minha, do meu ponto de vista, né, de uma justiça meramente humana. Eu acho que a tua palavra é extremamente pertinente, porque se a gente perde essa noção, né, do reino, da justiça do reino, buscar a justiça do reino em primeiro lugar, a gente vai transformar isso numa causa nossa, numa causa com as nossas próprias armas, e tira o Senhor Jesus da causa, né? As nossas próprias forças. As nossas próprias forças. Agora, quer dizer, se engajar, se envolver com essas causas, né? A questão do meio ambiente, hoje, para mim, ela é primordial, né? Eu acho que tudo está... Hoje, a questão ecológica, ela está no centro. Né? Eu acho que de tudo provém, se a gente fizer a luta pela justiça, né, do meio ambiente, pelos direitos do meio ambiente, né, dos animais, né, das florestas, é algo assim. Mas é o Senhor que fez isso, né, que criou. Então, a gente está defendendo a criação de Deus. Né? Mas, assim, eu vou fazer uma pergunta bem geral aqui para a gente concluir, né? De todas as cartas do Apocalipse, das 7, né? Quais a gente poderia falar, assim, o que mais, assim, foi importante ou impactante para cada um, assim, algo que foi, assim, um diferencial, assim, que foi um divisor de águas, assim, das 7 cartas, quer dizer, não dá para a gente relembrar todas agora, mas algumas coisas que foram, assim, bem importantes para a gente, porque a gente vai começar agora, capítulo 4, um outro bloco do Apocalipse, né? Uma outra fase do Apocalipse. A gente venceu essa parte, e agora a gente vai entrar numa outra dinâmica do Apocalipse. Lindo, eu vou começar respondendo, eu acho assim, essa última palavra, essa de hoje, né, num trecho, quando tu falas assim, poxa, quem é essa igreja? Essa igreja é a igreja que Jesus vai vomitar, ela é tão ruim
que Jesus vai vomitar. Mas, aí Jesus diz assim, ei, eu estou bem aqui, eu estou batendo, e eu estou fazendo isso porque eu te amo. Isso, assim, isso me faz pensar o seguinte, sabe aquele cara que eu não suporto mais, que abre a boca, que está ferrando com todo o país? Deus ama! Rapaz do céu! Deus ama! É verdade. Deus ama! É Então, por isso que o meu marido disse que eu não é para orar para Deus tirar ele do mundo. Cleide fala muito. Nós para na rede hoje, né, André? Não, Isso foi ótimo, Andréia. Amei, parabéns para ti, Andréia. Foi ótimo. Fala, André. não, eu não te escutei, Amanda. Está dizendo que falou até mal do nosso Paraná Jesus. Que ele tinha bebido e tinha ficado boiola. Ofendeu a gente, ele ofendeu. Estamos magoados. Mas isso que a Andréia falou é verdade. Né? Assim, o amor de Deus é incondicional, né? E a gente não pode ser vencido pela raiva, né, do mundo, né? Isso é verdade. A gente fica indignado, eu fico assim. Ontem eu confesso a vocês, Márcia estava aqui, eu chamei essa figura de covarde, sabe? Porque ele quer destruir a educação brasileira e a saúde. E o Aí, SUS? Ele teve que dar para trás, né? Privatização do SUS, né? Uhum. Depois ele volta, ele recua. Ah, mas isso é por causa visando a reeleição. É claro, então ele Por causa da... Então eu confesso que eu xinguei essa figura. eu vivo xingando, Linda, e vivo pedindo perdão a Deus. Ele está gravando esse estudo, hein? Isso aqui. Eu vai ter que cortar essa Não, mas parte. eu não falei o nome da pessoa, tá? Não falei. De que se Só trata? vocês sabem. Não, e estamos falando que o Andréia falou. Mas a gente tem que orar por ele. A gente tem que, orando por ele, a gente desvia do coração essa raiva, né? Eu me lembro que Ai, Jesus, não se compara, porque não se pode comparar. Eu era muito oposição a Fernando Henrique Cardoso. Eu não gostava e criticava, né? E aquilo estava me amargurando, né? E assim, Deus me falou, começa a orar por ele. Né? Ora pelos inimigos, por aqueles que... Isso é uma boa palavra. Vou lembrar dela. Ora pelos inimigos. Assim, e Deus muda o coração da gente. O coração da gente, é. A gente continua achando que não presta. Tudo aquilo, mas não, e a muda gente o coração. não se acomoda para ser tudo, não é isso. Não mas é acomodação. Tira aquele peso que a gente sente. Aquele peso de tristeza, de amargura, e assim, de dor. Essa é a diferença de ser igreja e de ser cristão. Uhum. Outra pessoa normal vai odiar, vai estar amargo, vai, sabe, vai... Você para ver onde ele cair. Vai somatizar esse sentimento. Mas o cristão não. Então, graças a Deus pelo Evangelho, né? O Evangelho. Ai, Jesus, misericórdia. A menina que trabalhava aqui comigo, ela dizia, Senhor, nem porque o avião desse homem cair. Aí eu não aguentava, morria de rir. Ainda dizia o nome do Senhor, irmão. Senhor, nem pronto que o avião desse cara cair. Só uma quebrazinha da resolução. Mas assim, o que Deus está querendo mostrar? Eu fico pensando, quer dizer, 40 anos, Israel teve um rei como Acabe. Isso é verdade. Que foi assim, terrível, e com Jezabel, né? Uma Jezabel daquela. O que Deus quis ensinar para aquela geração, tendo um Acabe na liderança do país? Esse é o ponto. O que Deus está querendo ensinar para a nação brasileira, né? Não é se conformar com a injustiça, não é. Pelo contrário. Mas também ouvir o que Deus está dizendo, né? Para nós brasileiros, né? Do que é justiça, do que é igualdade, do que é o respeito, do que é... Né? A igreja evangélica, ela não está ouvindo Deus falar. Ela está delirante e está, como dizer assim, seduzida pela oportunidade de poder que ela está tendo de uma maneira equivocada. E não tá Jesus é lindo. Oi. Se Jesus fosse falar hoje, ele diz: compre aquele remédio para o ouvido. Sim.
Em vez do colírio, né? É o remédio. Para ver se vocês me ouvem. Mas Porque é a essa nossa situação, né? Essa situação. Mas é interessante essa coisa que você falou do ouvido, mas eu gosto quando Jesus fala, abre os olhos, põe colírio, vocês não estão enxergando. E eu acho que o salmista fala isso também, né? Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quer dizer, a gente precisa abrir os olhos e enxergar o que Deus está fazendo, porque senão a gente vê só os problemas, né? Mas verdade. muitos problemas, na verdade, Olha, gente, as bênçãos de Deus são muito maiores. Quer ver uma coisa que Deus está fazendo? As crianças estão sendo poupadas da pandemia. Sabe? Imagina, eu não tinha nem percebido isso. Essa geração vai crescer, sabe? Quando assim, eu vi todo mundo morrendo ao meu lado, não sei o quê, parente, não sei o quê, mas eu não tive. As crianças estão poupadas. Então, Deus, vê a misericórdia do Senhor sobre a humanidade. Então, eu lembro, assim, até dando um depoimento assim, muito pessoal, né? Eu vinha numa fase assim, que eu disse assim, Senhor, assim, o que é essa minha vida? Eu não tenho tempo com meu filho, porque de manhã eu deixo ele na escola, de tarde eu trabalho, quando eu chego eu tô exausta e já é a hora dele dormir, e a gente mais briga do que a gente faz qualquer coisa. E assim, acabou sendo o tempo que a gente teve para estar juntos. Amém. Graças a Deus por isso. É isso mesmo. É muito bom. É muito bom ouvir isso. Então, quantas famílias aí ajustaram relacionamentos, né? A gente não está medindo isso, contabilizando isso, né? Mas é a graça de Deus, né, sobre a humanidade. E por isso a gente deve agradecer, né? Louvar o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Com certeza. Tudo. Olha, eu acho assim, o estudo está sendo muito bom de Apocalipse, muito gostoso. Eu acho assim, muito tô meio triste porque tem gente que perde, né? Mas fica gravado. É lamentável. Assim, na igreja. Eu sei que a Auridete assistiu os outros, ela mandou mensagem. Quinta-noite, muita gente tem outros compromissos. A vontade que dá de chegar assim e sair compartilhando para todo mundo. Pessoal, acorda, vamos ler, vamos estudar isso aqui que está maravilhoso. Pelo amor de Deus. Está mais do que na hora da gente estudar a palavra de Deus, que esses tempos são tempos muito difíceis, né? Se não for palavra, a gente está lascado, como eu digo aí toda hora. É só ela para nos sustentar nesse mundo terrível que a gente está vivendo. É verdade. Olha só, G. Olha só, com o mesmo jeito que eu fiz essa palavra origami. Ficou ótimo. E G de girafa. Muito bem. Tá no 8 agora, que legal. Que legal. Um rapaz criativo, inteligente. A nossa participação é especial, não pode passar a noite sem ele. Alguém tem algum pedido ainda para fazer, para a gente encerrar? Oramos pelas dores de cabeça no início. O Marquinhos acabar o serviço Eu quero pedir já para Deus, para orarem por mim, para Deus trabalhar no meu coração, para perdoar esta criatura que está nesse mundo, está no nosso país. Para o Senhor me ajudar a amá-lo como o cristão deve amá-lo. Pronto. Amém. É isso. É isso mesmo. E aprender a amar esse ser como eu devo amá-lo. Vamos orar por isso. Vamos orar. Né? Até, na verdade, eu acho que nem é só no país, né? Assim, hoje eu estava lendo eu estava no Twitter e li alguns comentários sobre o Macron, muita gente, muito brasileiro, né? Falando da história dessa situação. Tem o Donald Trump também. É outro que eu tenho uma dificuldade incrível. E aí muitas pessoas... Ele parece com aquele cabelo dele, misericórdia. Eu caio matando. Então, aí sobre essa situação que está acontecendo na França, né? Até esse último que foi o atentado, né? E aí tinha muito brasileiro, muita gente, assim,
tá vendo? Vai abrir as portas para os imigrantes, vai. Gente, que Então, absurdo. assim, um xenofobismo muito forte, né? Muito. E assim, eu passei a vista, assim, e vi, assim, contei mais de 100 brasileiros, e aí os que eu li, assim, todos nesse mesmo nível, né? Então, Mas os brasileiros falando mal os brasileiros criticando um, o Macron, porque é um eles... contrassenso, né? Eles estão lá porque como é que chegaram, né? Pois é. Exatamente. Exatamente. Esse xenofobismo com o islamismo, Com o né? muçulmano, Com os muçulmanos, né? Como se nós fôssemos melhores do que os muçulmanos, né? Absurdo uma coisa dessas. Gente do céu. Mas é isso mesmo, a gente tem que orar por isso, é isso mesmo. Pai. É isso que eu falei, o mundo está ficando muito estranho, muito assustador. Se não for a palavra de Deus, se não for Jesus no nosso coração, sei lá. É verdade. Quero pedir oração. Sim. Nosso musical, né, do Natal da nossa igreja. A gente já começou a ensaiar e tem sido um tempo muito bom, um tempo muito edificante de comunhão. E aí a gente precisa de oração, né? A gente também precisa de... Vai ter musical Vocês na vão igreja. ficar aí direto, vão até o Eu já final sei. do ano? Eu já sei onde é que eu vou assistir o Natal aí. Musical Ai, de vai Natal. ser muito lindo. Nossa, desde agora, nos ensaios, a gente já está se emocionando. E olha que a gente não está nem... já está prometendo. Ainda falta muita coisa para ensaiar. A gente tem ensaiado 2 vezes por semana. Vamos fechar em 2 vezes por semana, né? Mas, olha, vocês não têm noção. Prepara os lenços, porque... Ai, que coisa fofa. Eu amo cantar. Vão transmitir tudo isso de Natal. É longe. Vai ter que transmitir. Tem que transmitir. Como vou estar aqui, eu vou estar pessoalmente, que eu gosto de Natal, a minha igreja geralmente não faz, porque não tem coral, aí o jeito é ficar visitando as dos outros, viu, lindo? Vamos estar lá, com a graça de Deus, pela graça de Deus. Sempre muito bem-vinda. Então, desde já, estejam orando pelo esse Amém. Pela Suzy. Ontem ela estava meio ruinzinha, mas ela falou que não ia desmarcar, não ia desistir. Foi muito bom, está sendo muito produtivo. Todo mundo está se esforçando para chegar no horário, para a gente ensaiar. Tá faltando massinha aí, ó. Tudo bem. Né? Faltando a massa. Aquele lá que a gente fez do Jesus com Jess ficou tão bonito, né? Cantamos até no shopping, né? Pois é. É mesmo. Vamos orar então pela igreja. Amém. A Márcia vai orar, tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Muito obrigada pelo teu amor. E mesmo quando estamos numa situação tão ruim aos teus olhos, é a tua boa mão que vem nos ensinar a que possamos mudar de direção. Ó Pai, sê conosco, Senhor, com o nosso país, com as situações de injustiça. Pai, nós rogamos pela justiça do teu reino, nós buscamos essa justiça, Senhor, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos ter o nosso coração repleto do teu amor, para que possamos amar até aquelas pessoas que têm feito mal, não sendo coniventes ou aceitando esse mal, mas amando a pessoa, Senhor, porque por cada um, Jesus morreu na cruz também. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos cheios do teu amor e que esse amor transborde de nós aos que estão ao nosso redor. Muito obrigado por aquilo que estamos aprendendo nesse tempo de pandemia tão difícil, mas que mesmo em meio a tantas dificuldades, tu tens feito maravilhas, Senhor, e nós te louvamos por isso. Abençoa a vida da Andréia e do Sebastião, também da dona Sebastiana, da Josi, da Auridete, de todas, Senhor, de todas as irmãs e familiares. Abençoa a Cístina, Pai, a sua saúde, o Eliseu. Abençoa, Pai, a Sílvia, a Camila, o Pedro, a Amanda, o Marquinhos, o Isaac, Senhor. Abençoa a nossa igreja nesses planos para o Natal. Amém. Mais uma vez, nós lembramos também daqueles nossos irmãos e irmãs que não puderam estar conosco hoje,
Nos lembramos da Andréia, Senhor, do Renan e da Renatinha. Nos lembramos, ó Pai, também da Vanessa, da Jéssica. Ó Pai, agora especialmente pela Soraya, pela sua saúde. Ó Pai, restaura a sua saúde. Ela fique livre dessas dores de cabeça. Pai, tudo isso nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite, bom final de semana. Até domingo. Um grande abraço. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Descanse na paz do Senhor. Tá vivo? Tchau, gente. 1-0 ontem, 1-0 ontem. Ô, Vem flamenguista, não, meu Deus. Outro flamenguista, misericórdia. Minha irmã também é flamenguista. É perfeito. Boa noite, gente. Boa noite.